Vai, manda ver aí. Ele teve que engessar? Não. Ele me explicou, porque assim, esse osso aqui, na junção aqui, ele não faz parte exatamente na engrenagem do cotovelo aqui. É só um tendão que abraça o osso. Né? E até os 5 anos de idade, a ponta do osso, que é tipo cogumelo, não está formado na criança. Aí o dela só sai, escorregou o tendão. Botando no lugar. Colocou no lugar. Parecia mágica assim, sabe? A menina chorando lá e veio. Calma. Então vamos lá, gente. Deixa eu passar aqui que eu vou passando esse slide aqui. Bom dia, nós vamos começar a apresentação aqui da proposta de desenvolvimento do BI aqui do ICMBio. Só um pouquinho, não. Acho que é importante o Rafael falar de onde que partiu essa necessidade. A Procuradoria aqui da casa, e assim como outras áreas, elas sempre pedem um módulo gerencial do SGDoc. Tá? Para ter informação de estatística, mais ou menos isso. Para saber aonde que o documento está atrasado, né? Tem todo... quantidades. Revoluciona. A questão, a palavra acho que é essa. É uma outra visão que numa dinamicidade e transparência que nunca teve. Aí o que é a demanda que foi para resolver? Antigamente tinha que parar a programação, a pessoa que está fazendo aí, para fazer um relatório no banco, e isso gastava de 2 a 3 ou 4 horas só para fazer esse script. E aí essa ferramenta, uma solução free que eles vão te explicar, que ela possibilita que o usuário crie esses relatórios. Então não precisa demandar para a área de tecnologia. Ele vai montando lá de acordo com a necessidade dele. Com a necessidade dele. Aí eles vão explicar o que é a ferramenta e depois a gente vê. Manda ver. Eu vou começar da parte do final que vai ser mostrado, mas os envolvidos foram eu, o Marconi, o Luiz, que está ali na parte da TI também, o Michael, desenvolvedor, e o Rafael como uma pessoa que trouxe a solicitação. Né? Aqui eu vou primeiramente dar um conceito do que é o Business Intelligence, que é do termo inteligência de negócio. O Business Intelligence veio para integrar as informações e possibilitar, auxiliar na tomada de decisão. Ele é um ambiente estritamente informacional, a gente faz a carga de dados, faz todo um tratamento e nisso possibilita que o senhor possa, como o Rafael disse, montar os relatórios e obter informações na tomada de decisão, podendo fazer previsões, pensar em parte financeira, ele envolve toda essa parte. Ele é um ambiente também de respostas rápidas e precisas, porque não tem intervenção humana depois que está ajustado e homologado. A gente faz toda a programação e ele faz um agendamento e ele vai, tira o dado de um lado, trata e carrega. Então isso deixa com que ele fique mais preciso e rápido no que diz respeito ao que o Rafael disse também. A área de demandante não precisa vir na TI, não precisa ligar no 9700, abrir chamada, se for o caso. É um ambiente extremamente confiável e seguro, porque ele tem integração com a LDAP, ele tem aqui no nosso ambiente, por exemplo, ele faz a passagem de proxy reverso, ele não tem acesso direto externo, então o usuário passa por um servidor antes, então é um ambiente seguro. E a intenção é ter uma visão unificada dos dados. O que é isso? A pessoa faz a inserção e depois a gente consegue fazer ajustes, tratamentos mais finos para poder auxiliar os níveis mais altos da corporação. Importante, não sei se essa hora você vai falar ainda, mas assim, legal disso, Paulinho, que ele não onera a aplicação em si, porque ele vai rodar de noite, vai lá no banco do SGDoc, vai colher as informações que ele precisa e joga para um outro banco. E aí ele vai trabalhar lá. E o SGDoc está livre para os acessos do usuário normais. Aí com isso... Não vai tornar mais lento, né? Não. Fica independente. E o único problema disso é que a gente acaba tendo um dia de atraso da informação, vamos dizer assim. Tá. Porque como eu tenho o dado que processou durante a noite, eu vou ter o dado do dia anterior. Tá. E aí,
aproveitando o que o Cássio falou, com a solução que nós temos hoje nós temos 2 máquinas de banco de dados. Então a gente consegue com que o SGDoc aponte um e esse dado é replicado para outra máquina. E consegue que essa aplicação consuma de outra máquina. Então o processamento fica independente. Aqui foi só uma figura onde a ferramenta de BI está aqui em cima, corresponde a aproximadamente 10%. E aqui é toda a parte de criação mesmo. Aqui, quando chegar lá para o usuário, ele vai ver a telinha, conseguir montar os relatórios. Mas aqui embaixo teve todo um requisitos, a parte de transformação, tratamento da informação. Aqui são algumas das ferramentas envolvidas, as que nós utilizamos nessa primeira solução. O SGDoc, com o banco transacional, onde o pessoal faz toda a inserção de dados. Os dados deles são carregados no Postgres, que ele o sistema gerenciador de banco de dados. E aqui nós temos 2 bancos, o banco do SGDoc e o banco do BI. O Keto é a ferramenta que faz essa conexão do SGDoc com outro banco. Ele faz a extração dos dados, traz para ele, faz o tratamento que for necessário e carrega. O Pentaho é a parte de apresentação mesmo, é a parte visual, onde o Marconi vai fazer a demonstração, é a parte que o usuário tem acesso. E o Mondrian é a conexão do banco de dados com o Pentaho. Ele faz um mapeamento, essa coluna vai ser apresentada assim, essa outra coluna, essa tabela, então ele faz esse mapeamento aqui. O Psycho é um plugin, isso aqui é tudo da comunidade. O Psycho foi um plugin desenvolvido à parte aqui, esse aqui é a parte, esses 3 já estão juntos, e aqui é um outro, que possibilita esse arrastar e soltar para o usuário. Tem uma interatividade com o usuário bem melhor do que o Model, mas a gente continua usando o Model também. O potencial da ferramenta, ela possibilita acompanhamento das cargas que foram feitas no SGDoc e o gerenciamento dessa informação. O que é isso? É isso que eu havia dito. Ele faz a extração a quantidade de documentos. Hoje o desenvolvedor, a pessoa de banco de dados teria que ir lá, extrair e enviar. E às vezes a pessoa precisa daquela informação naquele momento. Está numa reunião, precisa de alguma coisa naquele exato momento. E aí com essa abertura de chamada, ele pode entrar numa fila e acabar comprometendo. Você precisa da informação naquele momento. Então é acompanhamento e gerenciamento. O potencial dele também é a compilação dos dados históricos. Quanto mais dados históricos se tem, mais informação confiável se tem. Eu cito um exemplo sempre para o Rafael e para o Marconi, na Polícia Rodoviária Federal, onde eu trabalhei com Business Intelligence, onde eles tinham dados de estradas com acidente. Então eles montavam as blitz baseados nesses dados. Por que eu vou montar uma blitz num local onde não tem acidente? Colocava-se pardais baseados nessa informação também. Então quanto mais dados você conseguir agregar, mais fácil na tomada de decisão, que é o outro ponto. Aqui a gente consegue ter monitoramento do desempenho, porque o usuário faz uma carga, ou então tratamento de prazo, a gente consegue ter o desempenho das áreas. Tal área está com um documento atrasado, você vai ver o quantitativo mesmo. Você não é aconselhável que no Business Intelligence tenha, por exemplo, aquele documento está atrasado. Isso a gente faria no SGDoc, mas no Business Intelligence o conceito de quantidade de prazo é uma coisa mais gerenciada. E o acompanhamento dos processos mesmo, existentes hoje no SGDoc. Essa porta aí fica num lugar ruim, que ela, toda vez que ela vai entrar, você acaba aparecendo sem querer. Pois é, você viu? Eu querendo ser importante. Você já é importantíssimo. Com certeza. Sim, esse café seu aí, essa água. Vocês querem café? Não, eu não quero. Aqui nós temos alguns casos de sucesso, esses 2 obtidos no site do próprio Pentaho. Esses 2 são órgãos conhecidos, utilizadores do Pentaho, e a Vale é cliente dessa empresa particular. Esses 2 aqui é a empresa de aviação e a empresa espanhola, os órgãos do governo. Esse aqui é muito forte, o Sérgio ele utiliza bastante, e a suíte completa do Pentaho. E aqui essa empresa ela é certificada no Pentaho e ela presta serviço de soluções mesmo, ela implementa todo o Pentaho chega no local, entende o negócio, então tem vários envolvidos nos casos de uso, tem clientes, investidores, tem os que utilizam. Esse aqui foi um processo criado pelo Marconi, na criação mesmo, já personalizado aqui para o ICMBio, que a intenção é respeitar esse andamento, porque a partir do momento que se inicia um cubo, é aconselhável que siga todo esse passo, levantamento, aí passa para o outro, faça modelagem, infraestrutura. E aqui nessas diversas atividades desse processo, temos vários perfis envolvidos.
No ETL tem um analista de ETL que faz a criação das rotinas, faz o tratamento, faz a carga com essas criações, que é essa parte que eu havia dito, testa. Então tem aqui a parte do analista de BI que faz o mapeamento dos cubos, tem a pessoa de banco de dados, tem a pessoa que levanta os requisitos. Então o mais próximo que a gente conseguir chegar disso, não é uma garantia, mas é o mais próximo que a gente consegue chegar do sucesso. Na verdade, assim, esse trabalho que eles fizeram, eles só os dois desempenharam todos os papéis. O que ele está dizendo é que talvez fosse melhor que a gente. Mas isso se a gente chegar a um ponto de precisar de uma estrutura mais parruda. Mas exatamente. Por enquanto, vocês sim, atende. É à medida que for crescendo, né? Essas atividades aí vão ter que ser desempenhadas por alguém. Né? Aí agora vai depender da equipe e da velocidade que se espera do resultado para isso aí. Para ter a solução. Aqui são os perfis envolvidos, que eu havia dito, um analista de requisitos para ir entender o problema, conversar com o gestor, o administrador de dados, de banco de dados, o analista de BI que vai fazer todo o mapeamento, instalação da ferramenta, configuração, a de ETL que vai extrair e carregar, o de teste que não vai entregar um produto sem estar testado, e o desenvolvedor, porque o Pentar ele possibilita personalizações. Então se aquela primeira tela não está contente, consegue mudar, colocar logo do ICMBio, padronizar, ele possibilita isso tudo, totalmente aberto. Os problemas e dificuldades encontrados nesse primeiro cubo. Foi o problema da infraestrutura, que já é um problema conhecido, né, que é o problema de storage, porque é mais um serviço que está agregando ao ambiente. Como a gente nem devia estar fazendo isso. Como é que está falando nesse processo? O processo, pois é, o Roma não conseguiu. Eu vou lá falar com o Rafael. Precisa andar. Eu estou aqui, pode falar. Procurador, nem tudo você resolve no TI. Tem uns que é papel mesmo. E aí o Pentar, por ser um projeto pesado, e o interessante do Pentar é que nós desenvolvemos um cubo aqui, tivemos todo esse trabalho. A partir do momento que a gente desenvolveu um outro cubo, a gente precisa revisar esse. E isso começa a aumentar, começa a ficar alinhado e começa a aumentar o processamento, tanto de disco, de memória. E como hoje nós estamos um local de armazenamento, isso pode começar a comprometer. Por mais que estejam em máquinas separadas, o disco acaba sendo o mesmo. E aí pode começar a comprometer o ambiente. A conciliação com as demandas, porque o Marconi tem as demandas dele, de atendimento à equipe de desenvolvimento, muitos softwares em desenvolvimento, e já em homologação, toda a parte de tratamento. Eu aqui na parte de infraestrutura, então tem essa falta de conciliação. Os perfis, que na verdade não é um problema agora, pode vir a ser um problema conforme o tamanho, né, do projeto. O tempo, que o Rafael solicitou que fosse feito algo mais rápido possível, então a gente não conseguiu respeitar todas aquelas atividades daquele processo, a gente teve que às vezes fazer em conjunto, ao mesmo tempo, uma que deveria ser após a outra, teve que fazer em paralelo, e o caso do processo mesmo, de respeitar aquele processo. A gente, conforme o Marconi havia dito, nós conseguimos executar o processo, mas não respeitando daquele jeito. Aí teve auxílio também do Luiz, que é o outro rapaz de banco de dados. Aqui são alguns números obtidos do Marconi no momento da carga, que, ao meu ver, é um ponto crítico, que apesar de rodar à noite, ele dependendo da massa de dados que tem que ser extraída e tratada, ele consome muito. A fato que é a tabela onde mostra os dados que aconteceram mesmo, que mostra os fatos mesmo, foram 700 mil registros carregados em aproximadamente 30 minutos de processamento e carga, que é o ETL, extração, tratamento e carga, onde nós tínhamos um servidor com 2 processadores e ele chegou a 100% do consumo. Então ele ficou lá em cima o tempo todo, por isso que é aconselhado a rodar fora da janela de produção. Isso daí, os 700 mil registros foi uma contagem que eu fiz e os 30 minutos foi uma estimativa, porque a gente não chegou a carregar total, né? Nós carregamos acho que 100 mil registros por aí. Entendeu? Então a gente não chegou a carregar total e essa estimativa foi com base no que a gente tratou e carregou. Para atingir os 700 mil, nós levaríamos cerca de 30 minutos. E aí agora o Marconi vai fazer a apresentação na ferramenta. Não, faltou falar qual foi exatamente o trabalho feito nesse momento. Assim, qual a informação que você queria que fosse colhida nesse momento.
vai ser falado agora? Vai. Então, assim, para essa solução, nesse primeiro momento, a primeira pergunta que a gente fez foi essa, né? Então, assim, qual a informação que a gente precisa dar? E aí, no contexto do SGDoc, a gente, com orientação do Rafael, a gente selecionou um dos negócios do SGDoc, que é a questão do trâmite, né? É saber qual área tramitou documentos para qual área e quanto tempo isso aconteceu, né? Então, basicamente foi isso. E aí a gente pensamos numa solução que desse para a gente ter pelo menos uma noção do que a ferramenta poderia possibilitar para o gestor obter de informação. E aí a gente começou a pensar, bom, os trâmites sendo executados a nível de unidade, né? A gente conseguiu regionalizar isso, saber por UF, até por região. A gente conseguiu dividir isso no decorrer do tempo, né? Por ano, por mês, por dia, por semana, por quinzena. Então esses relatórios a gente consegue montar. Também quanto tempo que levou para quantitativos de documentos, por exemplo. Teve casos aqui que a gente pegou que alguns documentos demoraram cerca de anos para sair de uma área e ir para outra, né? Então esse tipo de informação a gente conseguiria rápido aqui. Está tendo algum probleminha aqui que não está abrindo, acho que dá para ver. Vou carregar aqui. Então assim, o negócio é o trâmite. Como a gente falou, como foi dito pelo Daldo, a ferramenta ela está focada não no público operacional. O que seria o público operacional? É aquela pessoa que mexe diretamente com a SGDoc. É aquele que trabalha diretamente com a aplicação. Né? Então, assim, a informação vai sair do nível operacional e vai ser compilada para um nível mais tático e estratégico da organização. Então, assim, todo esse trabalho para compilar esse dado exige um certo esforço, né? Então, assim, quanto mais a gente tiver uma base padronizada na base, no SGDoc, quanto mais a gente tiver um banco padronizado, tanto dos sistemas que a gente tem, menos esforço a gente vai precisar para conseguir integrar mais essas informações, porque a informação vai sair do nível mais detalhado, a gente vai levar ela para o nível macro. Vamos ver se a gente consegue abrir aqui agora. Agora vai. E assim, na verdade, Paulo, a gente está fazendo isso como um projeto piloto, né? A gente não teve nenhuma atuação nesse sentido, o ambiente foi todo novo, tudo isso foi montado agora. Eles já tinham conhecimento disso em outros locais, né? Você já trabalhou, o Marcão também já trabalhou, então isso facilitou a gente fazer isso rapidamente. Então, a ideia é o seguinte, aqui nessa combo aqui, a ideia é ter vários cubos de informações do ICMBio. No momento a gente só está com um do SGDoc, esses outros aqui são outros demos da própria ferramenta. E a gente está com um aqui que é de trâmite, a letra está pequenininha aí, mas é trâmite aqui. Aí quando a gente seleciona, aparecem aqui as dimensões, tá vendo? E aparecem aqui as medidas. Então aqui ó, a gente tem a quantidade, que nas medidas é o que a gente quer saber, certo? E aqui nas dimensões é quando, onde e porquê, certo? Então vamos supor, eu quero ver a quantidade de trâmites por assunto, por exemplo. Aí eu já sei que a abertura de processo foram 52 em toda a minha base. Sem falar de período ainda. Sem falar de período. Aí eu já tenho uma informação totalmente agregada. Se eu quiser saber o período, eu venho aqui, ó, período, e eu seleciono a opção ano. E eu coloco aqui e ele já monta para mim. Então no ano de 2009 tivemos 42 aberturas de processo. Ok? Então se eu for descendo aqui, ó, entra 2010, 2011 e 2012. A maioria dos nossos dados, como eu te falei, foi uma carga parcial, então a maioria dos dados está realmente dos primeiros anos do SGDoc, 2009 e 2010. Mas assim,
para efeito de visualização. O resultado ele consegue trazer. Exatamente. Aí o que acontece? Aí de pronto aqui, apenas com o mouse, o gestor pode simplesmente, não, eu não quero ano por assunto, eu quero assunto por ano. Tá. Com um simples trocar de mouse, trocar de posição aqui, ele já consegue ter a informação que ele quer. Tá, muito bem. Certo? E aí eu posso, por exemplo, além dessa visualização que eu tenho aqui por ano, deixa eu ver aqui. Acho que está dando algum problema de rede. Puxar ele lá de novo. Então vamos lá. Vou pegar aqui a nossa quantidade aqui. Período. Está aqui o ano. Quebrou aqui, não sei porquê. Porque ele apareceu o ano lá com a outra, né? Bom, mas enfim, continuando. Aí que eu tenho o dado por semestre, certo? Eu posso vir aqui, ó, em vez de eu querer ver a planilha, eu posso querer ver o gráfico. Entendeu? E além do gráfico, eu tenho a opção de poder selecionar o tipo do gráfico. Por exemplo. Fiquei até arrepiado. Pizza, enfim, gráfico de linha, de montanha, né, que chama esse gráfico aí. Enfim, tem várias opções. Certo? Sem falar que eu posso exportar esse dado para uma planilha do Excel e de lá trabalhar com outras planilhas que eu possa eventualmente ter. Exportar com PDF, anexar no e-mail, enfim. Aí as possibilidades começam a aumentar bastante. Exportação. Aí vamos ver se a gente consegue trazer aqui a tempo-resposta. Então esse aqui é o seguinte, tempo-resposta funciona da seguinte forma. Então aqui na verdade é uma contagem, tá? Então eu tive 8.833 documentos que foram respondidos em menos de um ano, nesse caso aqui. Tá. Aí eu vou puxar agora o mês. Aí eu tenho o seguinte, que eu tive, por exemplo, esse 278 aqui, eu tive 278 documentos que foram respondidos no prazo de até um mês. E aqui eu posso ir baixando. Eu tive documentos aqui que demoraram um ano e alguns meses para serem atendidos com seus respectivos quantitativos, né? 2 anos, 3 anos e tem um quantitativo de até 4 anos. Demoraram para ser tramitados, né? Então assim, a gente não chegou a fazer uma validação fina do dado, entendeu? Mas assim, é bem provável que esse dado esteja assim, mas a gente não chegou a validar quais foram os documentos que passaram 4 anos, bateu ou não bateu. O objetivo da gente era mais ter é um macro mesmo. o dado para apresentação, né? O objetivo nosso foi essa apresentação, não chegou a ser como é que se diz? De ter essa afinação do dado perfeitamente do que é realmente a CGDoc com o que está hoje. É porque o passo seguinte seria dar uma olhada naquelas coisas que são realmente preocupantes, né? Para ver se elas têm base real, porque pode estar havendo algum problema na ferramenta. E aqui eu tenho um prazo também por dia e por hora, aí eu consigo ver chegar a nível de quantos dias e quantas horas, em média, os documentos estão sendo respondidos, por exemplo. Entendeu? E é rápido, né? Sim, é rápido. E aqui a gente está vendo que está dando uma demoradinha, parece que está tendo um problema na rede, né? Não. Mas isso aqui sexta-feira estava instantâneo. Assim, puxava e estava instantâneo. Bom, enfim, aí com isso daqui a gente pode começar a ter outras visualizações, por exemplo. Digamos que eu queira ver o resultado por ano aqui.
cá. Isso pra cá. Agora eu quero ver, além do quantitativo anual, eu quero ver a situação por área. A gente pegou o mês ali. Dá um cachezinho aqui. Vamos lá. Trâmite, quantidade de trâmite. Vamos ver aqui tempo-resposta, puxar o ano. E agora eu vou puxar a unidade de origem. Unidade. Então eu tenho aqui as unidades do ICMBio. Serviço de triagem e tal, arquivo central do ICMBio. E aqui eu tenho por tempo de resposta, tá? Sabe? Agora eu posso fazer o seguinte, puxar isso aqui para cima, o ano. Aí eu tenho o quantitativo agora por unidade de origem. E agora eu sei o quantitativo para cada ano aqui. Percebe que eu transformei o ano em colunas aqui. Tá vendo? Um simples arrastar de mouse aqui com a ferramenta. Isso quer dizer que o serviço de triagem de pagamento tramitou num prazo em menos de um ano todos os documentos que a gente tem registrado aqui por momento. Entendeu? Já aqui, ó, por exemplo, o arquivo corrente Chapada dos Guimarães teve 17 documentos em menos de um ano e teve 17 documentos que chegaram a mais de um ano. Mas isso aí é que ele emitiu ou que ele tramitou, que ele repassou o documento, entendeu? Foi esse tempo aí, é o tempo que foi necessário, que chegou na caixa de entrada dele até ele dar encaminhamento. Uma resposta. Isso não quer dizer que o documento ficou parado, ele pode ter feito outras ações no documento, pode ter anexado outros documentos, entendeu? A gente não entrou nesse método, a gente entrou no chegou e quanto tempo demorou para sair. Só isso que a gente fez. E aqui, ó, eu posso saber, beleza, agora eu quero saber para onde ele foi. Eu já puxei a unidade de destino agora. Um pouquinho. Fala que é a tecnologia da transparência. Era sexta-feira, isso aqui tava bala era puxar e resolver. Será que tinha pouco servidor? Talvez. E aí já era começo da noite. Ele está funcionando numa máquina virtual. Mas o problema aí é rede, não é processamento. Eu acho que estava vendo pelos pacotes aí. Gustavo não pelos pacotes. Mas todas essas visualizações que a gente está vendo aqui, eu usei todos, mandei até alguns prints, mandei para o Rafael, para o Luiz também. Você vê que estava funcionando normal. Mas a ideia dessa visualização desse quantitativo é eu saber, bom, onde que está o gargalo do trâmite de documento na instituição. Entendeu? Com essa informação eu teria condição de saber qual área que demora mais. E com isso o gestor percebendo que lá está demorando, isso não quer dizer que necessariamente tem um problema naquela área. Que realmente faz não, parte. porque tem processos que realmente Exatamente, são onerosos. Mas isso, o tempo, a gente assumiu que o tempo de resposta seria um fator crítico para essa situação de apresentação que a gente teria. Então, assim, nesse caso, o gestor deveria dar uma atenção específica para esses casos que demoram acima de, vamos supor, 6 meses, uma hipótese, e tentar entender os motivos.
que estão levando aquele documento a demorar mais do que o esperado para ser dado algum encaminhamento. Dá um refresh aqui para ver. No caso da procuradoria, o que acontece? Muitas vezes chega com prazo e aí a única coisa que o protocolo tem que fazer é cadastrar e tramitar. Então eles pedem relatório para dizer assim, não chegou aqui realmente, né? Mas será que não chegou mesmo? Então a ferramenta agora vai dar essa visualização. É importante, na sequência vai ser incorporar essa questão do prazo, né? Para poder ter uma avaliação de se realmente os prazos são razoáveis ou não. Você tem que ter a informação de o que é razoável, né? Que é a questão do prazo, né? Para cada tipo de documento em cada local. Aí a gente envolve também as áreas, perguntando qual que é a maior necessidade, cria. Isso aí foi os meninos que... Não, isso aqui eu acho interessante de fazer. Não, mas eu acho que tá legal, pode ser desse mesmo. Agora foi. Então aqui, ó, a divisão da Procuradoria Federal, né, para o arquivo central do ICMBio, teve um documento que demorou mais de um ano para ser tramitado. E para o protocolo geral, teve um documento que foi menos que um ano. Então, de informação, aqui a quantidade a gente consegue ver os anos aqui, de 0 a 4 anos. Eu poderia detalhar ainda mais essa informação, não. Agora eu quero ter visualização a nível de ano e mês. Vou torcer para ele abrir, né? Mas pelo menos naquela primeira aí. Eu já sei que o serviço de triagem para uma unidade que foi desconhecida, que a gente não conseguiu tratar o dado por completo, né? Demorou menos de um ano e menos de um mês para tramitar um documento. Aqui, ó, aquele lá foi menos de um ano, mas foi cerca de 2 meses para fazer o trâmite, né? E aí com isso e com base nos gráficos que possam ser gerados, aí o gestor terá essa visualização. Aqui porque ficou muita informação, né? O gráfico meio que se perdeu aí, mas, por exemplo, assim, ó. Acho que a gente vai ter uma visualização melhor aqui. Dá vontade até voltar para o colégio, perder gráfico. Deixa eu lá. Aí, então assim, a gente vê que tem uns picos aqui, né? Aí começa, o gestor pode começar a analisar o dado. E aí, voltando aqui na planilha, só para mais um exemplo da flexibilidade da ferramenta, assim, o gestor pode brincar com o dado, arrastar, e vamos supor que ele decida simplesmente trocar linha por coluna. Então tem um botão aqui que eu faço essa inversão, o que é linha vira coluna, o que é coluna vira linha, e aí eu já tenho uma outra visualização da informação. Então, enfim, como a gente estava falando, essa é uma das funcionalidades que a ferramenta tem, mas essa é a principal, entendeu? E também a mais complexa e trabalhosa de fazer. Tem outra funcionalidade que a ferramenta tem, é a produção de relatórios. A gente pode agendar relatório, enviar por e-mail para o gestor ou os gestores, né? Visualização de gráfico, essas visualizações de gráfico que tem aqui, a gente pode deixar salvo em um clique, o gestor ter o gráfico imediato na tela. Personalizar as consultas dele. Personalizar a consulta, enfim, a ferramenta é muito, muito flexível. Aplicação de filtros aí. Isso, filtrar, vamos supor aqui, criar um filtro aqui. Eu só quero saber o que é 4 anos ou mais, por exemplo. Aqui, ó, vou dar o OK. Aí vou ter a visualização, que para esse caso que a gente pensou seria o nível mais crítico, que foi o que demorou mais, o quantitativo que mais demorou. Isso aí, além de... eu, assim, no que eu conheço do órgão,
Isso vai ajudar o Cisbio, vai ajudar a regularização Cisbio, fundiária, vai... Lá da própria CGPRO também. Secave eles nem imaginam, mas isso aí com Secave... A visão que a gente aqui, que a gente estava conversando, a equipe que estava desenvolvendo isso aqui, inclusive o Rafael, é ter isso não para o SGDoc, não para o Secave, ter isso para o ICMBio. Não, mas eu acho que é como um todo mesmo. Potencializar a ferramenta a nível de, por exemplo, saber relacionar informações do tipo ocorrência de fauna com dados de queimado e desmatamento, por exemplo. Tudo essa ferramenta a gente teria como extrair informações desse nível. Isso aí, Paulinho, você lembra aquele negócio que eu falava lá atrás, que o pessoal não tem que fazer relatório dinâmico? Aí eu dizia, não vamos fazer isso dentro da ferramenta porque vai ficar muito caro e a gente vai dar uma outra solução. Aí essa que é a solução. Aí, assim, só salientando mais uma vez, para a gente chegar nesse ponto, quanto mais o dado tiver na nossa infraestrutura, seguindo os nossos procedimentos de desenvolvimento, tiver já no nosso banco de dados, a gente tem condição de, com menos esforço, chegar no resultado mais rápido, usando menos infraestrutura, enfim. Quanto mais o dado tiver disperso, né, a dificuldade é maior. Não é impossível, mas a dificuldade aumenta muito para a gente conseguir compilar essa informação de bancos de dados diferentes, de arquiteturas e estruturas diferentes, para a gente poder compilar esse dado e chegar no nível de visualização desse. Muito bom. Então, assim, o que tinha de apresentação era essa. Agora, algumas perguntas, se tiverem, alguma coisa assim, a gente está à disposição. O que eu estava imaginando aqui, quando o Rafael falou, é justamente pegar desses outros, né, vocês viram, pelo que eu lembro, aquele nosso quando chegou, aquele da gravatinha borboleta, que pensou em nível de tirar, né, informações e tudo, era mais ou menos dentro dessa linha, né? Só que específico dentro Tem que me ausentar, tá, mas aí eu falo com vocês. eu ia tirar única e exclusivamente dentro do Cisbio, né? Fazendo uma ferramenta própria dentro do Cisbio para pegar esse tipo de informação. E com isso aí, não, ele agrega em qualquer situação, não é isso? Agrega. Mas, assim, é possível, desde, assim... Pois é, dentro da nossa com menos esforço a gente consegue. Isso. Se der um dado disperso, a gente vai conseguir com mais esforço. Não, claro. Tá, mas se ele estiver concentrado, né? Uhum. O Cisbio, para usar hoje, teria um complicador de que ele está rodando lá no... Não, sim, mas a nossa intenção é sempre trazer para cá, né? Sim. Tanto é que essa semana vai ter, né? Reunião aí com os CEIs, tudo. De repente, essa apresentação poderia fazer. Para eles entenderem o seguinte, que tem outra ferramenta que vai possibilitar, tá? Na nova versão do Cisbio, né, trazer um ganho, um resultado para eles. Até para ele não perder tempo com isso, né? Isso, porque senão eles vão perder tempo com isso. Porque dos módulos que eles estão criando e tudo, né, pode ter uma solução trabalhosa que eles estão fazendo, sabe, já tem alguma coisa construída. Então é interessante demonstrar para eles. Aí eles vão estar essa semana, todinha aí. Eles estão chegando hoje, né? Hoje. Você vai ter, tem hora com eles também, né? Tem amanhã amanhã toda com eles. Pois é, eu acho que é interessante passar isso para os Ailson, para o Rodrigo, tá? Para que eles vejam que tem, né, alguns resultados que eles desconhecem. Tá. Eu acho que vai ser bom. Mas é isso mesmo. Acho que é apresentar para os colegas aí para a gente demonstrar para eles que tem a ferramenta e que ela está, né, disponível. Agora nós precisamos melhorar a nossa rede, né? Sim, né? Tem que melhorar a infra, porque senão a gente logo a gente não teria condições de expandir, né, com essa estrutura que está aí. Não é aconselhável não, porque ele consome bastante com os discos com menor desempenho. Começaria a ter outros serviços disponíveis. Você imagina se começar a distribuir isso aí para o pessoal usar? Pois é. Isso aí Todo hoje, muita gente está usando até muito. na rede de desenvolvimento, estava só na rede de desenvolvimento, que a gente diz, é disponível aqui para a Cotec,
E aí a gente disponibilizou na rede do ICMBio. Hoje quem está na rede do ICMBio interno já consegue acessar, mas sem a divulgação. Tá bem. É isso aí, senhores. É isso. Muito obrigado. Muito bom. O trabalho Parabéns tá- aí pelo trabalho. o trabalho ficou muito bom, vocês estão de parabéns. Isso aí é a pontapé inicial para uma coisa que só tende vai a dar, crescer. vai dar um impacto. O potencial da ferramenta é enorme. E é uma ferramenta madura, como vocês viram, os casos de uso dela, Caixa Econômica, Certo, Vale, empresas multinacionais que utilizam essa tecnologia aí. E é uma tecnologia free, que a gente pode instalar sem ter aquele problema, os códigos, tudo que a gente usou aqui é código open source, não tem nada que vai precisar de adquirir um software para utilizar, né? O que a gente vai precisar aqui é de mão de obra. Tá. Vai dar uma mostrada essa semana Sim, aí pro pessoal do civil, que eu acho que vai ter Eu vou uma tentar repercussão boa. agendar com eles para quarta, porque na terça eu já tenho um cronograma pronto, vai pegar a manhã toda, mas já vou ver com a Dani pra gente conseguir ajustar para encaixar isso aqui. Eu acho que é importante. Da infra também. Pois é. Pois é, tá na infra e tá a apresentação do modelo corporativo e logo de auditoria. Aí você vai pegar a manhã toda fácil. Então tá bom, senhores. Obrigado. Ok, obrigado. Parabéns. Vamos lá no colaborador para a gente resolver. Quer pegar o nome do processo? Só um minuto. Eu acho que seria interessante com relação àquele ponto que o senhor mencionou de não atrapalhar o SDOC, talvez a gente colocar mais um slide onde demonstra a arquitetura do PGPU, com aqueles dois servidores, onde ele consumiria quando chegasse para a produção. Para eles é bom que eles tenham a visão, né, de mais tecnológica. Acho que é bom para eles. Tá Acho que eu ouvi um negócio travou. Aí eu não Cara, sempre assim, nunca vi. Onde que parece o negócio aqui? Não, e ainda bem que voltou, porque se não tivesse voltado, Pois é. mesmo capengando assim, mas a gente conseguiu mostrar, né? Pois é, pelo menos, né? Podia ficar a dúvida, né? Pô, mas será que tava mesmo,